O artigo 142 da Constituição estabelece que o Exército Brasileiro é uma instituição permanente destinada a garantir os poderes constitucionais, da lei e da ordem. O Exército e as Forças Armadas, de uma maneira geral, são instituições da pátria, da nação brasileira, da sociedade brasileira. Não é um instrumento de governo, é um instrumento da nação, que tem missões claras, precisas e específicas. Missão de defender a pátria, missão de defender os poderes constituídos, a lei, a ordem, e outras missões que são previstas na Constituição. O Exército, portanto, tem como missão preparar a força terrestre para defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, garantir a lei e a ordem, participar de operações internacionais, cumprir atribuições subsidiárias como combate à dengue e distribuição de água e apoiar a política externa do país. Mas não é só isso. O Exército distribui cesta básica, o Exército entrega água no Nordeste, o Exército constrói a ponte no momento que tem inundação, o Exército, no interior do Brasil, ainda é um verdadeiro construtor de cidadãos, porque muitas vezes o recruta, e não é só nas cidades do interior, até nas cidades grandes, né? Os recrutas chegam no quartel sem saber nem utilizar corretamente as instalações sanitárias, né? Sem nenhum conceito de coletividade, e vão aprender isso no tempo que passam no Exército. Então, o Exército ainda funciona como um grande indutor da cidadania. A ação do Exército sempre foi um fator de integração e de desenvolvimento nacional. A engenharia militar é um exemplo dessa presença e atuação por fazer diferença na implantação dos projetos estratégicos nas áreas de transporte, telecomunicações, dentre outros. Em 70, quando eu vim para Manaus, nós já tínhamos televisão, telefone DDD, entendeu? Tudo isso construído pelo Exército, pela engenharia do Exército. Você não sabe, hoje, nos dias atuais, a ligação de Manaus com o resto do Brasil é feito via Embratel, privatizada, que hoje pertence a Claro. Mas essa ligação é feita através de um cabinho de fibra ótica desse tamanho, com 1.600 pares, que liga Manaus a Porto Velho. Tudo isso, esse sistema de ligação, foi construído para Embratel pelo Exército, pelos nossos engenheiros de comunicações do Exército construíram. Eu percorri a BR-319, uma estrada construída também pelos governos militares. O Exército construiu a 364, Cuiabá, Porto Velho, até Rio Branco e até Guajará-Mirim. O Exército construiu a Manaus, Boa Vista, fronteira com a Venezuela e Guiana. O Exército construiu a BR-63, Cuiabá, Santarém. Por tudo isso, a imagem do Exército perante a sociedade é positiva. O que o senhor acha do Exército Brasileiro? Muito bom. Ajuda bastante as comunidades, né? Em geral. Eles são importantes para o Brasil? Muito importante. Quando precisam do Exército, é o Exército que aparece. O Exército jamais se furta a cumprir qualquer tipo de missão. Em qualquer situação, o Exército é a salvação. É o que eu digo. A situação engrossou, chama o Exército. A polícia da Bahia entrou em greve, chama o Exército. Enchente no Acre, chama o Exército. Problema de dengue, chama o Exército. Então, tudo é o Exército. Maré, chama o Exército. Lá no Alemão, quem é que tem que resolver? Meu Deus, tudo é o Exército. Estas atribuições do Exército ficam evidentes nas regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos. No Amazonas, por exemplo, a presença do Exército é fundamental para a população. Eu comandei a Amazônia e, na fronteira da Amazônia, o Exército, junto com as outras Forças Armadas, mas muito mais o Exército, pelo fato de estar ali com o pé no chão, é a única presença do Estado brasileiro. E um tenente comandante no pelotão especial de fronteira, ele não é só o tenente, ele é o prefeito da área, ele é o juiz de paz, ele é o consultor sentimental, ele é o dono da
dos meios de saúde, ele é quem faz a escola funcionar. A relação aqui na Amazônia ela é muito próxima da sociedade com o Exército, principalmente porque muitas vezes nos longínquos áreas de isolamento da Amazônia, o Estado não se faz presente por problema de logística, por problema de transporte e outras coisas mais. Então a presença é do Exército. Dentro dessa presença, que é uma estratégia, nós nos relacionamos muito com a população local e a população local depende do nosso atendimento médico, do nosso transporte logístico, para que ela até possa sobreviver nessas áreas inóspitas da Amazônia. Nós temos 2 hospitais, o Hospital de São Gabriel e o Hospital de Tabatinga, que eles fazem o atendimento do SUS. Então nós temos um dado assim impressionante, no dia 22 de outubro do ano passado nós tivemos 1.000 partos em Tabatinga. Quer dizer, dá uma média de quase de 3 a 4 partos por dia, né? Onde uma área que não tem pré-natal. Então, isso faz com que a população se aproxime muito dos nossos médicos militares, né? Os anestesistas, os pediatras, ginecologistas, porque nós mantemos eles lá por 2 anos obrigatoriamente. Já o poder público inaugura hospital, inaugura unidades de pronto atendimento, unidades básicas de saúde, mas ele tem, infelizmente, uma dificuldade de recrutar esses profissionais da medicina para colocar nesses pontos distantes. Já o Exército não. A carreira militar é especial e sempre foi uma das mais democráticas. O Exército nunca fez distinção social ou de raça. E apesar de o militar ser um servidor público, ele tem características bem diferentes de outras carreiras. A profissão militar é uma profissão diferente. O militar não é um funcionário comum que tem uma relação de emprego. Ele tem uma relação, mas ele tem uma relação da sua vida, da sua alma, do seu espírito, do seu sacerdócio. É uma profissão que exige dedicação, que exige entusiasmo e que exige um perfil característico. Por quê? Porque o militar, ao representar o Estado, as profissões, as carreiras em que o Estado exerce a prerrogativa do uso da força, que o Estado é o único agente legalmente autorizado ao uso da força para o cumprimento de suas missões, o exército, o cidadão, o agente do Estado brasileiro, ao fazer isso, tem que ser uma pessoa preparada. E os agentes que usam armas, ou seja, a maior das forças, os militares e policiais e outros, são pessoas que têm que ter um preparo bastante grande. Por isso, o preparo e essas instituições são baseadas na hierarquia, na disciplina e cultuam valores. Mas o Exército de hoje quer mostrar que ele é um exército do futuro. O Exército é respeitado, ele tem um alto grau de confiabilidade, mas nós temos que trabalhar muito para fazer o Exército mais conhecido. Eu, às vezes, nas minhas palestras que faço, às vezes, sobre comunicação social, eu sempre digo, o Exército é mais ou menos como uma Ferrari, né? Todo mundo olha, acha bacana, confia, sabe que é um carro espetacular, mas muito pouca gente entrou, né? E andou numa Ferrari. Nós temos que abrir as portas dessa Ferrari, deixem a população conhecer o Exército, façam com que a população tenha pelo Exército, não só esse respeito e essa confiabilidade, tem uma intimidade com as coisas do Exército. Eu tenho certeza que vai aumentar ainda mais o respeito, a credibilidade.